Bem, nós estaremos falando hoje sobre resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Assim, mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa saber o que é a insulina. A insulina ela é produzida pelo pâncreas e o pâncreas faz parte do sistema digestivo. A insulina ela tem a função de levar a glicose contida no sangue para o interior das células. E lá no interior das células elas são usadas como fonte de energia para andar, caminhar, dormir, trabalhar. E o que estimula a produção da insulina no pâncreas são os alimentos, mais precisamente os macronutrientes que nós comemos. Os macronutrientes são apenas três, são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. As proteínas se transformam através do sistema digestivo em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos e os carboidratos em glicose. Esses alimentos eles estimulam a produção de insulina pelo pâncreas. No entanto, os carboidratos, mais propriamente dito, são os que estimulam mais, são os que se transformam em glicose. E essa glicose, presente no sangue, ela estimula a produção da insulina. E a insulina, por sua vez, se liga a essa glicose e entra dentro da célula. A resistência à insulina, então, seria essa resistência que a insulina encontra para transportar essa glicose para o interior das células. No momento que ela encontra essa resistência, ela manda um sinal para o pâncreas de forma que ele volte a produzir mais insulina. E assim fica nesse círculo vicioso, até o ponto de existir muita insulina e ele trabalhar de forma forçada e podendo até chegar ao colapso, né? E quando isso acontece, você passa a não ter mais insulina em virtude da morte das células, e sendo assim necessário você utilizar aplicações de insulina para controlar o excesso de glicose. E isso já sai de uma situação de pré-diabetes para diabetes tipo 2. Por que eu deveria me preocupar com isso? Porque o excesso de insulina presente no sangue ele inflama as artérias. E essas inflamações elas podem causar doenças cardiovasculares, elas podem te levar a uma diabetes tipo 2 e até mesmo alguns casos, alguns tipos de câncer. E como é que eu consigo identificar esse problema de resistência à insulina? Eu consigo identificar isso através de alguns exames. E o corpo também ele dá alguns sinais, né? Uma vida sedentária, né? Excesso de peso, né? Uma dieta desajustada, tudo isso me conduz a uma situação de resistência à insulina. E os sinais e os exames que eu consigo identificar, não só a glicose, mas também o exame de hemoglobina glicada e o exame de insulina. Não basta apenas eu ter um exame de glicose normal, porque isso pode estar sendo, em contrapartida, mantido de forma normal pela produção excessiva de insulina, ou seja, o nosso pâncreas está trabalhando de forma forçada, um trabalho forçado para poder manter essa insulina no padrão normal, no exame normal, né? Isso já é a resistência à insulina, né? Então, não é por conta do exame de glicose normal que a gente vai identificar que existe a resistência à insulina. É necessário mais investigação. Também é possível identificar esses sinais por outras maneiras, né? Não é somente o excesso de peso, mas a distribuição da gordura no corpo, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm um peso normal, mas já possuem a resistência à insulina. Então essa distribuição de peso que é importante. Então assim, de maneira geral para os homens, assim, a circunferência abdominal já dá um indicativo. Então, acima de 102 centímetros já nos dá um indicativo de resistência à insulina. Para as mulheres, acima de 88. Então, já é possível. Existem outros indicativos, que são exames da glicose alterada, triglicéridos alterado, né? Pressão alta, gordura no fígado.
Então, isso já também se soma como indicativo, né? Já entra no que nós chamamos de síndrome metabólica, já é uma questão de relevante, que a gente precisa dar muita atenção a esse respeito. Então, espero ter conseguido tirar alguma dúvida a respeito disso, né? Porque é um assunto bem complexo, eu trouxe aqui de forma bem resumida e mais simples possível, para que as pessoas possam entender o que é isso, né? O meu contato está no perfil, né? Você pode entrar em contato comigo e adquirir um plano de assessoria, né, uma assessoria master, que a gente acompanha a pessoa diariamente, semanalmente, para que a gente consiga controlar essas taxas, de modo que você saia dessa situação de resistência insulina, de pré-diabetes, de forma que você não chegue a uma diabetes tipo 2. Mas até mesmo assim é possível se reverter isso com uma dieta bem ajustada, com um trabalho bem feito, com uma dedicação bem feita por parte, né, da pessoa que deseja melhorar suas taxas, a sua saúde, tá bom? Então, um abraço a todos aí e um bom final de semana. E no meu caso, hoje é bom final de semana. A quem estiver ouvindo aí, bom dia para vocês. Um abraço.